Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam, mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, e como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá. E o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até ao nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó, para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora um caçador que passava pela casa da avó ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto. Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo. Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá.
O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais, e a velha avó de alguma forma saiu atrás do Chapeuzinho Vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador. Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível, enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador, e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe. Um ratinho vivia em uma floresta. Ele era muito covarde e tinha medo até do barulho do vento. Todos os animais da floresta riram dele. E então, um dia, o ratinho juntou toda a sua vontade em um punho e foi até o rei da selva. O leão tinha acabado de comer e cochilava silenciosamente na sombra, roncando alto. O rato se aproximou dele e começou a subir pela cauda. Todos os animais estavam curiosos para saber o que ele estava fazendo. O ratinho estava muito assustado, mas se esforçou ao máximo para não notar. Ele subiu nas costas do leão e com um olhar importante apareceu diante de seus amigos. E então o leão acordou. Com um movimento, ele jogou o mouse no chão e rosnou ameaçadoramente. Todos os outros animais estavam muito animados. Eles pensaram que o leão estava prestes a engolir o rato. Mas em vez disso, o leão perguntou o que ele estava fazendo nas costas. Reunindo todas as suas vontades em um punho, o rato pediu ao rei da selva que o tomasse sob sua proteção, para que ele não tivesse mais medo de ninguém nem de nada. Porque ele era o animal mais covarde da floresta. E em troca ele ofereceu sua ajuda. O leão ouviu em silêncio o rato. Mas ele não conseguia entender como um pequeno rato pode ajudar um leão grande e forte. A princípio, ele riu e, em seguida, com um rugido alto, expulsou o homem insolente. O rato fugiu imediatamente, feliz que o leão não o comesse. Todos os outros animais correram atrás dele. Algum tempo se passou. O leão ficou com fome e foi caçar. Mas ele não percebeu a armadilha preparada pelos caçadores e caiu nela. O rei dos animais pairou no ar, preso em uma rede de caça. Ele tentou escapar, mas não conseguiu. E como o leão era o rei da selva, ele não conseguia gritar por socorro. Além disso, os caçadores podiam ouvi-lo. Os animais viram o leão, mas ninguém ousou se aproximar dele. E o leão decidiu confiar no destino, sem fazer nada. Por acidente, o mesmo ratinho estava por perto. Vendo o rei dos animais nas redes, ele decidiu ajudá-lo. O rato escalou a longa cauda do leão e, quando alcançou a rede, começou a roê-la. Depois de algum tempo, uma multidão de animais se juntou perto da armadilha. Foi interessante para todos observar o que estava acontecendo. De repente, em algum lugar distante, o grito dos caçadores foi ouvido. Os animais ficaram muito assustados e fugiram para a floresta. Mas o rato continuou a roer teimosamente a rede. Eventualmente, a rede se quebrou e o leão se livrou dela. Sem pensar duas vezes, o rato subiu em suas costas e eles fugiram. Quando o leão chegou à sua caverna, ele se desculpou com o rato. E ele disse que havia subestimado um animal tão pequeno, decidindo que não teria nenhuma utilidade. E pelo fato de o ratinho ter salvado a vida do rei das feras, agora ele não precisa mais ter medo de nada nem de ninguém. A partir de agora, o leão o toma sob suas asas. Todos os animais, observando o que acontecia, riram e aplaudiram o bravo rato. Desde então, o leão e o rato se tornaram melhores amigos, e a paz reinou na floresta para sempre.